16 até o 18. Para a breve meditação da palavra do Senhor. Pois diz assim a palavra do bom mestre: que o Senhor, autor e consumador de toda vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que entre diante deles, e que as faça sair e que as faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito. Repete comigo: homem em que há o Espírito. E imponha as mãos sobre ele. E quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós meditamos na vida deste homem chamado Josué, para você que não sabe, Josué é um tipo de Cristo na Bíblia. Josué, ele aponta para Cristo. Por quê? Porque assim como Cristo não perdeu uma guerra e nem perderá, assim Josué, todo o tempo que ele esteve como general do exército de Israel, ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos ver que é a chamada de Josué. Mas Josué, quando nós falamos o nome Josué, nós vamos entender que ele era alguém famoso. Por quê? Porque no livro de Josué, capítulo 6, e versículo de número 27, diz que a fama de Josué andava por toda a terra, ou seja, corria por toda a terra. Porque tem fama que anda, tem fama que corre e tem fama que voa. Amém, meus irmãos? Amém. Então Josué, ele era o tipo de comandante que quando alguém ouvia falar o nome dele, já tremia na base. Por quê? Porque Josué, ele era conhecido de Deus. Deus conhecia Josué. Como assim, pastor? Sim, a lua e o sol conhecia Josué. A Bíblia diz que uma determinada guerra contra Israel, a noite vinha chegando. Josué mandou o sol parar, a lua parar, e tudo parou, e Josué venceu aquela guerra. Por que Josué pediu? Porque os guerreiros de Israel, nesta guerra, eles eram poucos. E os outros que estavam vindo contra Israel eram muitos. E eles conheciam a área, eles conheciam o terreno. Então, se chegasse à noite, possivelmente o exército de Israel iria perder aquela guerra. Preste atenção e olha bem para você começar a entender o negócio em nome de Jesus. Vamos supor que eu entre dentro da sua casa à noite. Eu vou sair barruando nas coisas. Sim ou não, meus irmãos? Mas você consegue andar, mesmo à noite com a luz fechada. Então assim era este exército que atacava o exército de Israel. Eles conheciam a área, eles conheciam o trecho, mas só que com o raiar do sol, com a luz do sol, os guerreiros de Israel avistavam eles e venciam a guerra. Por isso é que Josué pediu para que o sol parasse. E o sol parou. Então Josué era aquele homem que tinha fama e intimidade com o Senhor. Josué também, meus irmãos, venceu um exército muito grande. Quem não lembra da bonita história de Jericó? Porque Jericó era uma cidade gigantesca. O exército de Jericó nunca tinha perdido uma guerra, até encontrar o Josué por a frente. Então o exército de Jericó era forte e era grande. As muralhas de Jericó, segundo a história, tinha 45 metros de altura. A sua largura era 5 homens assim, de mãos abertas. E a Bíblia diz que Josué, rodeando por 7 vezes, e quando as trombetas tocaram pela última vez também 7 vezes, aquela muralha caiu. Mas a muralha não caiu assim, ó, e nem para cá. A terra se abriu e a muralha desceu pelo poder do Espírito Santo. Esse era Josué.
poderoso. Esse era Josué que nós conhecemos. Mas de onde veio Josué? Os irmãos nunca pararam para pensar, não? Pois eu parei para pensar. Josué, ele nasceu no Egito. Isso antes da fama. Ele nasceu no Egito. E segundo a história, o nome do seu pai era Num. E está aqui, olha aqui, versículo 18. O Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Num. Então o nome do pai de Josué era Num. E quem era Num? Escravo, lá dentro do Egito. E quem era Josué? Escravo também, lá dentro do Egito. Segundo a história, Josué, aos 12 anos de idade, ele viu seu pai apanhando. Por que não apanhava? Num, pai de Josué, meus irmãos, ele era o tipo do escravo que ele apanhava mais do que trabalhava. Sabe por quê? Porque Num, ele anunciava que ia vir para o Egito um libertador. Ele saía dentro de Gósen, dentro aquele grande acampamento dos filhos de Israel, e ele dizia: o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vai enviar um libertador para cá e vai nos tirar daqui deste lugar. Glória a Deus. Carrasco pegava Num, amarrava ele no tronco, dava-lhe uma surra, mas quando soltava Num estava pregando de novo dentro daquela localidade. Josué, aos 12 anos de idade, ele viu um carrasco açoitando seu pai, e aí ele não aguentou, ele partiu para cima. Quando ele partiu para cima, segundo a história, o carrasco desceu de chicote nas costas de Josué, e os dois caíram no chão, quase mortos. Mas ali Deus estava gerando 2 guerreiros para um exército forte que iria se levantar. 28 anos depois, Josué já com aproximadamente 40 anos, Deus manda Moisés. Moisés tinha saído. Quando Moisés sai do Egito, Josué não tinha nascido ainda. Mas quando Moisés volta para o Egito para resgatar o povo, Josué tinha aproximadamente 40 anos. 28 anos depois, chega Moisés, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor. E ali, os irmãos conhecem a história, que eles pegam os filhos de Israel que estavam ali, e Josué se enquadra no meio deles, e ali ele sai de dentro do cativeiro egípcio. Glória. Não esqueça dessa palavra. Eles saíram escravos. E quando eles saíram lá de dentro, pela mão forte do Senhor, eles vinham com destino à terra prometida. E ali, quando eles chegaram na beira do mar, os irmãos conhecem a história. Deus olha para Moisés, Moisés fala com Deus, Moisés pega o cajado, estende nas águas, e segundo a história, meus irmãos, quando Moisés estava com o cajado e que tocou nas águas, as águas não se abriram. Por quê? Porque na visão de Moisés, a água ia se abrir assim, mas a água começou a se abrir ao contrário. Então o povo aí estava querendo apedrejar Moisés, porque Deus mandou Moisés tocar nas águas, e as águas não se abriram onde Moisés tocou, mas a água se abriu ao contrário, meus irmãos. E de repente faz aquele grande caminho por dentro do mar, vindo ao contrário, e aí Deus é glorificado na passagem desse mar. Porque às vezes Deus trabalha nas nossas vidas, não é como a gente está pensando. Às vezes Deus trabalha profundamente de uma maneira que nós não estamos esperando. O povo passa. Pelo meio da água. Os irmãos conhecem a história. Quando termina de passar aquele grande mar, o povo passa, chega do outro lado. Miriam pega o tamborim, pega o pandeiro, começa a dançar e comemorar aquela grande vitória do povo de Deus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, diga amém? Amém. Pronto. Aí chega do outro lado do mar. Festa, bênção, vitória. A Bíblia diz que uma nuvem protegia o povo do sol, e uma coluna de fogo protegia eles da frieza da noite. Mas eu tive pesquisando a respeito dessa nuvem que protegia esse povo. Não era que todo mundo andasse assim, com a cara para cima olhando para a nuvem, não, meus irmãos. Era um guia com uma
placa na ponta de uma vara, só ele ia olhando para cima. E o povo ia acompanhando ele. Amém, meus irmãos? Amém. Pronto. E aí, de repente, ele seguia, vai. E ao invés dele ir para cá, ele vai para a direita. Quando ele vai para a direita, Moisés vem e dá um grito. Ei! Perdoar, rapaz! Está acompanhando a nuvem, o senhor está vendo não? Tô, mas por aí não. Por quê? Eu conheço o deserto. Moisés conhecia o deserto. Se nós formos para aí, tem os amalequitas, os filhos de Esaú, inimigo de Israel. Nós vamos morrer. Ei! Para por aí não. Aí, de repente, o guia para. Quando o guia para, Moisés chega e a nuvem cobre todo mundo. Aí Moisés entende que tem que seguir. A noite chega. Quando a noite chega, eles estavam com 5 dias. Diga assim: 5 dias. Pronto. 5 dias eles estavam. Aí chega a notícia do rei dos Amalequitas, dizendo assim: ó, nós vamos guerrear contra vocês. Agora imagine, irmãos, escravos só tinham experiência na pedra. Você sabia jogar pedra. Ele não sabia guerrear. E a guerra tinha que ser no outro dia. Porque no outro dia já ia ser atacado pelos Amalequitas. Deus fala com Moisés. Moisés fala com Josué e treina ele. E manda ele separar homens. Diga assim: Deus manda Josué separar homens. Só que estava difícil, irmão. Por quê? Porque era escravo. Alguns eram assim, ó. Outros eram assim. De tanto apanhar lá no Egito. Alguns tinham o olho furado. Outros eram assim. Para Josué achar 3.000 homens deu trabalho. Mas ele achou 3.000 homens. 3.000 homens ele achou. Mas sabe de que tamanho era o exército da Amalequitas? 500.000 homens. Foi uma guerra de 3.000 homens contra 500.000 homens. Impossível ganhar, né, irmãos? Mas o nosso Deus é forte. Glória a Deus. O nosso Deus é forte. Pastor, e as armas? Aí é onde eu entro. No descoberto que fez o historiador e pesquisador Flávio José. Ele disse que o exército de Faraó, ao se afogar, as armas caíram dentro do mar. E quando a Miriam estava tocando o tamborim na beira da praia, a água veio, trouxe todas as armas do exército de Faraó para onde os guerreiros de Israel estavam. Josué, muito esperto, juntou todas as espadas e guardou. E no outro dia, o exército de Israel já estava armado para vencer a guerra. Glória a Deus. As armas, o Macros, aquelas armas do Egito, Deus usando as armas do inimigo para poder fortalecer o seu povo. Glória a Deus. Isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos e aos olhos do Senhor. Nós entendemos esta palavra em nome de Jesus. Então partiu esses 3.000 homens armados. Só que Josué partiu, mas em cima do monte ficou Moisés orando. E 2 guerreiros segurando os braços dele, porque ele estendia as mãos, e quando ele baixava as mãos, o exército de Israel perdia. Mas quando ele levantava as mãos, o exército de Israel avançava. Então ali Deus deu a vitória ao exército de Israel, meus irmãos. Foi Deus que deu essa vitória. Então você que está aqui esta noite, quem vai dar a vitória a você é Deus. Aleluia. Quem vai dar a minha vitória é o Senhor. Deus deu a vitória a este grande exército. Eu digo grande porque eram 3.000 homens. Quando de repente voltam os 3.000, Josué, que o nome dele não era Josué, era Oséias, ele se apresenta para Moisés e ele diz: perdemos 40 homens, mas em compensação vencemos os 500.000 amalequitas. E ali, meus irmãos,
estava nascendo um guerreiro, um homem em que há o Espírito de Deus. Passou-se o tempo, passou-se os anos, Josué ao lado de Moisés, ele não saía de perto de Moisés, aprendendo a guerrear, aprendendo a falar com Deus. Josué sempre ao lado de Moisés. Mas sabe o que eu acho interessante? É porque mesmo Moisés, sabendo que Josué estava ao seu lado, na hora dele escolher um para prosseguir, para ser o seu sucessor, ele pediu direção a Deus. Se os irmãos observarem aqui o texto, ele pede ao Senhor, que o Senhor, autor e consumador, olha aqui, que o Senhor, autor e consumador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Ele tinha falado com Deus, Deus já tinha dito que ele ia morrer. Deus falou para Moisés que aquele momento é o momento final da sua vida, mas Moisés faz esse pedido a Deus, que o Senhor Deus apontasse um homem, mas um homem cheio do Espírito Santo, para poder conduzir aquele povo. Às vezes, irmãos, isso eu já aprendo algo interessante, importante para nós. Às vezes nós temos pessoas que se aproximam de nós e chegam perto de nós, mas a gente não pergunta a Deus se essa pessoa é cheia do Espírito, se essa pessoa realmente está na direção do Senhor. Que foi esse o pedido que Moisés fez a Deus. E o que eu achei mais interessante é que ele sai de diante deles e que entre diante deles. Às vezes a gente, meus irmãos, se preocupa muito com entrar. Eu quero entrar bem. Mas se você observar o texto, o mais importante é você sair bem. O mais importante é você continuar bem. O mais importante é você terminar bem. O mais importante é você chegar no fim da sua vida e estar bem com o Senhor. Aleluia! De que adianta entrar bem, começar bem e terminar mal? Se os irmãos observarem que o texto, primeiro, ele pede a Deus que seja um homem cheio do Espírito, mas que esse homem saiba sair. Saiba se sobressair, meus irmãos, das questões, dos problemas, da situação. Porque tem gente que entra num problema, mas ele não sabe sair do problema. Então, o que é que nós vamos pedir a Deus essa noite? Sabemos que vamos entrar em problema sim, mas que o Senhor venha nos iluminar para nós sabermos sair do problema, meus irmãos. Tem gente que morre no problema, morre naquela causa, morre naquela situação, fica embaraçado, fica incomodado, fica atribulado, não sai do plano, fica só rodando e não sai da situação, meus irmãos. Porque não pede a Deus a saída. Quando você estiver num problema, quando nós estivermos num problema, que você não vê a saída, peça a Deus para que o Senhor te mostre a saída do problema. Então, meus amados irmãos, aqui, nesse texto sagrado, tem algo interessante. Por quê? Porque o Senhor disse a Moisés: chama a Josué, filho de Nun. Olha que coisa interessante, meus irmãos. A história diz que quando Josué foi o primeiro general do exército de Israel. Primeiro general do exército de Israel. Ele foi quem criou o exército de Israel. Foi Josué. E quando ele pega na espada, olha quem está do lado dele, o seu pai. Está lembrando, meu filho, daquela chicotada porque eu pregava a libertação do Egito? O velho com mais de 80 anos ali, ele estava ao lado de Josué. E ele entrou nessa guerra contra os amalequitas e saiu lá vencedor. E ele viu o povo saindo e o povo sendo vitorioso diante dessa guerra. Os meus olhos e os teus olhos não vai fechar enquanto Deus não vemos nós vitoriosos
O importante é nós sairmos vencedores. Meus amados irmãos, o Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito. Oh, coisa maravilhosa. Por quê que Deus mandou chamar Josué? Exatamente por isso que nós acabamos de aprender. Porque Josué era aquele que desde o começo da sua história tinha as marcas do chicote dos egípcios nas costas. Ele era amassador de barro no Egito. Ele fazia tijolo no Egito. Mas a cabeça dele estava lá na glória. O pensamento dele estava lá em Canaã, na terra prometida pelo Senhor. Ele era amassador de barro, ele era feitor de tijolo, ele era escravo, mas o pensamento dele estava naquela cidade que emanava leite e mel. Meus amados irmãos, isso é algo maravilhoso. E essa história de sair de determinadas situações. Uma certa vez, eu estava vendo a pregação, aí o pastor perguntou naquele culto: quem queria ser cheio do Espírito Santo? Todo mundo levantou a mão. Aí foi assim: ser cheio do Espírito Santo é você chegar em casa e o seu esposo, isso as mulheres, e o seu esposo começar a te acusar de muitas coisas que você não fez. As mulheres já começaram a baixar a mão. Ser cheio do Espírito Santo é você chegar em casa e a sua esposa lhe acusar, e assim vice-versa, o seu esposo lhe acusar, e ter confusão dentro de casa, briga e tudo. Isso é quando você decide ser cheio do Espírito Santo. Então os homens e as mulheres começaram a baixar a mão. Agora isso assim: ser cheio do Espírito Santo é você andar por as calçadas e o diabo botar um carro por cima da calçada para a gente atropelar. A metade da igreja começou a baixar. Meu irmão, a gente não está metade. Ser cheio do Espírito Santo é você sair de casa e o diabo tentar virar o olho só porque você está dentro. É você pegar um avião e o diabo querer botar o avião para baixo só porque você está dentro. É ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é enfrentar o próprio Satanás, meus irmãos. Por isso eles são poucos que procuram ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é buscar a presença de Deus e viver o Evangelho de Jesus Cristo na sua totalidade. Aí a igreja, ninguém levantou, pouco levantaram as mãos. Porque ser cheio do Espírito Santo é o diabo enviar uma nuvem de demônios para cima de você para querer acabar com a tua vida. Só porque você decidiu ser cheio do Espírito Santo. Você não está entendendo? Diga amém. Quando você toma a decisão: eu vou ser cheio, eu vou buscar Deus, eu vou ser cheio do Espírito, te prepara, porque vai ter aquela nuvem negra de demônios para cima de você, querendo acabar com a tua vida, querendo acabar com o teu casamento, querendo acabar com a tua história. Mas o maravilhoso disso é quando essas nuvens de demônios vêm para cima de nós e que a gente olha assim e diz: Senhor, não posso, mas tu pode. Senhor, não consigo, mas tu consegue. Senhor, essa luta não é minha, é tua. Meus amados irmãos, Deus, Ele nem do trono Ele se levanta, Ele dá só um açougue de lá, é pedaço de demônio para todo lado, e a igreja do Senhor continua triunfante, glorificando o nome dele, em nome de Jesus. Então, maravilhoso é isso, porque o nosso Deus vence por nós as guerras que nós não conseguimos vencer. Meus amados irmãos, conselho: não saia sem estar cheio do Espírito Santo. Não saia. Não, mas eu quero sair, eu quero fazer a obra. Você vai levar a tapa do Satanás, você vai levar a rasteira do cão, o diabo vai lhe massacrar, vai lhe bater, você vai apanhar mais do que pandeiro do samba. Por quê? Porque sim. Porque só dá para enfrentar os demônios e os Satanás se você estiver cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor, você está falando, os apóstolos eram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando foram chamar os diáconos, qual foi a seleção? Homens cheios do Espírito Santo de Deus.
Meus amados irmãos, isso é algo assim que nós devemos pensar esta noite. Pense nisso. Pense. Você sabe fazer a obra, não quer fazer a obra, mas é o de Deus. Certo? Tudo bem. Você está cheio? Você está cheio do Espírito Santo? Amém. Você é batizado no Espírito Santo? Você tem dom espiritual? Você se consagra a Deus? Você busca a presença de Deus? Se você não fizer isso, tem que cuidar. Porque o diabo é assim, ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, aí depois que o cavalo está lá dentro, ele vai puxar a corda. Aí mata. Quantos crentes mortos? Quantos crentes afastados do Evangelho? Porque sai sem estar cheio do Espírito Santo. A indicação aqui foi de Deus, pastor. A indicação foi do Senhor. O Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito. Foi Deus. Então, ande no Espírito, fale do Espírito e viva no Espírito. Para que você seja um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, o pré-requisito básico. Pré-requisito básico, meus irmãos, para um servo aprovado é ser cheio do Espírito Santo. O requisito básico para um servo de Deus aprovado é ele ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se não for cheio, se não tiver o Espírito Santo, não adianta. Você vai sofrer, você vai apanhar, e você não vai conseguir chegar bem no final da sua jornada. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que estar vigilantes. Os irmãos lembram de Davi? 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Chega lá o Samuel na casa de Jessé, pai de Davi, e lá ele unge Davi. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus se aposta de Davi, meus irmãos. Davi com 17 anos, irmão, o Espírito de Deus se aposta de Davi. Aí Davi vai para o campo, um urso em pé, dá 2 metros, 2 metros e 20. Davi pega esse urso na mão, meus irmãos, rasga ele. Davi pega um leão, parte a boca do bicho. Que é isso? Cheio do Espírito Santo de Deus. Quem não lembra de Sansão? Homem cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Com a queixada de jumento. O homem mata 1000 soldados filisteus. Ele é preso dentro da cidade. E ele, na força do Espírito Santo, ele sai e pega o portão daquela cidade, coloca nas costas. E ao invés dele descer, ele sobe o portão nas costas, irmão. Homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Deus está procurando, meus irmãos. Deus ainda procura homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus está procurando você. Você é o Davi dessa época. Você é o Davi de hoje. Você é o Sansão de hoje. Você é o Josué de hoje. É você, é eu e você. Amém, meus irmãos? Amém. Então, meus amados irmãos, estamos em uma época que muitos desanimam. Sabia disso? Nós estamos numa época que muitos desanimam. Estou desanimado. Mas está, irmão? Estou desanimado. Na igreja está assim, assim, assim. Acontece isso. Acho que eu vou não. Dizendo total. Meus amados irmãos, porém, nós não desanimamos. Por quê? Porque nós estamos procurando viver o Espírito. Quem procura viver no Espírito, meus irmãos, ele não desanima. Quando você vê um crente desanimado e recuando, é porque ele não está procurando ser cheio do Espírito. Porque o crente cheio do Espírito, ele não recua, ele não desanima, ele avança, porque ele sabe que quem está com ele é o Senhor dos Exércitos.
E onde é que está isso, pastor? Na Bíblia. Davi já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Ele chega lá no exército e olha, vê o gigante, faz a altura do urso. Ele já tinha matado o urso. Irmãos, é cá. Aquele gigante para ele não era nada. Por quê? Porque ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava indo na força do Espírito. A pedrinha não foi a habilidade de Davi, não foi a força do estilingue lá que matou o gigante, foi a força do Espírito de Deus que derrubou aquele gigante. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender isso, que nunca e nem jamais devemos desanimar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: desanime não. Se você canta, cante mais. Se você toca, toque mais. Se você prega, pregue mais. Se você ora, ore mais. Se você busca a Deus, busque mais. Se anima mais. Se você estuda, estude mais. Você crescer um pouquinho mais. Não desanime não. Não desanime. Versículo 17. No capítulo 27 diz assim: olha que coisa maravilhosa. Que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Meus amados irmãos, o que nós aprendemos com isso, em nome de Jesus? Enquanto nós não chegamos onde Deus quer que a gente chegue, Deus sempre vai levantar uma pessoa